Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Centenas de pessoas continuam sem energia elétrica na região metropolitana de Porto Alegre. Casas foram destelhadas e muitas árvores caíram com a força do vento que ultrapassou os 100 km por hora em algumas regiões. Assim como outras áreas, a região central também foi afetada pelo temporal. Em São Vicente do Sul, o hospital do município ficou destelhado em função dos ventos fortes. Rio Grande do Sul registra quase 500 mil descargas elétricas. Santana do Livramento foi o município onde mais raios caíram. E ainda, o óculos escuro é muito procurado pelas pessoas. Só que assim como outros produtos, alguns cuidados devem ser tomados na hora da compra. É agora no Ubra Notícias. O temporal que passou pela região metropolitana de Porto Alegre deixa ainda centenas de pessoas sem energia elétrica. Casas foram destelhadas e muitas árvores caíram com a força do vento, que ultrapassou 100 km por hora em algumas regiões. Em Cachoeirinha, um homem morreu após ser atingido pela marquise de um supermercado que caiu com a força do vento. A Defesa Civil confirmou que a vítima era uma pessoa em situação de rua. Outras 10 pessoas ficaram feridas. A chuva intensa provocou prejuízos na cidade. Pelo menos 600 casas foram destelhadas. Ruas ficaram alagadas. Mais de 200 árvores caíram e atingiram carros e provocaram interrupção de vias. Nesta avenida movimentada, a placa de um posto de combustíveis desabou com a força das rajadas de vento. Em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo decretou situação de emergência devido aos estragos causados pelo temporal. A medida possibilita a dispensa de licitação para aquisição de bens necessários ao enfrentamento do desastre. Na capital, ainda são contabilizados os estragos deixados pela tempestade que iniciou na noite de terça-feira e assustou os moradores. Eu estava na casa de uns amigos ainda, ali em cima, e começou a entrar água lá. Era umas 9 horas, por aí, 9, quase 10 horas. E começou a entrar água, jorrar água pela porta, tipo, por baixo da porta. O vento era tão forte e o meu irmão sozinho aqui em casa. E eu já sabia que tinha entrado água, que eu já sei como é aqui. A gente decidiu descer no meio da chuva, a árvore caiu bem na hora que a gente chegou aqui. Chegamos aqui, os postes estavam explodindo ainda. Entramos pra dentro de casa, tudo debaixo d'água. Meu colchão todo molhado, as roupas. A gente teve que pegar as nossas próprias toalhas para ver se conseguia tirar a água de dentro. Na esquina da casa onde a Lavínia mora, no bairro Glória, zona leste da capital, essa árvore desabou no momento em que ela retornava para a residência. Na mesma rua, os ventos que atingiram mais de 100 km por hora derrubaram parte do muro da casa do Alberto. Com a via trancada e sem água, o aposentado pretende se mobilizar para liberar o trânsito no local. Eu estou com receio que demorem muito para vir aqui, porque a cidade toda, eu passei do aeroporto até aqui, eu vi muitas e muitas árvores caídas. Eu estou com receio, então eu vou falar com meus vizinhos aqui, vamos conseguir uma motosserra para ver se cortamos os galhos e pegamos o tronco e botamos para o lado. Vamos tentar isso aí. As equipes da CE Equatorial trabalham para restabelecer a energia. O retorno da água na cidade vai ser gradual e pode demorar um pouco mais nas partes mais afastadas da rede. Já em Canoas, também na região metropolitana, a tempestade severa teve ventos que chegaram a 100 km por hora. O temporal afetou principalmente os bairros Rio Branco, Niterói, Fátima e o centro da cidade. A tempestade ocasionou em alagamentos, quedas de árvores e vários pontos sem energia. Nós chegamos a quase 80 milímetros de chuva. E a questão do vento, nós batemos 100 km por hora no radar da base aérea e nas nossas estações meteorológicas 98 km por hora. É um vento muito expressivo que ocasionou em casos de destelhamentos, alagamentos em vários pontos. O Hospital Nossa Senhora das Graças teve parte do telhado arrancado no centro de esterilização. A instituição está com suspensão parcial das cirurgias eletivas. Nos demais hospitais da cidade, o abastecimento de água retornou nesta manhã e os atendimentos seguem normais. Agora, os trabalhos estão focados na remoção de árvores que interrompem o trânsito na cidade. A Prefeitura decretou situação de emergência nível 2. A iniciativa permite, entre outras ações, o
saque do FGTS pelos atingidos assim que for homologado. Assim como na região metropolitana, o temporal também causou estragos na região central. Em São Vicente do Sul, o hospital do município ficou destelhado em função dos ventos fortes. Vamos conferir. Essa semana, os gaúchos passaram por momentos de terror por causa do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul nessa terça-feira. Casas ficaram destelhadas, ruas alagadas, árvores e postes caídos. Falta de energia e água também foram registradas. A região central do estado foi uma das áreas afetadas. Em São Vicente do Sul, o hospital da cidade foi destelhado. Toda a ala sul e o setor de raio-x foram atingidos. 3 pacientes precisaram ser transferidos para o hospital do município de Mata, também na região central. Por causa dos problemas na estrutura, o pronto atendimento da instituição foi encaminhado para o posto central de São Vicente do Sul. O governo do estado vai ajudar financeiramente na recuperação do hospital municipal. Encaminhar o projeto e o convênio para poder ajudar no restabelecimento do telhado, né, do hospital que foi mais afetado, para que possa restabelecer a normalidade em São Vicente do Sul quanto antes, inclusive nos atendimentos hospitalares lá desse hospital municipal. Em Santa Maria, um idoso de 70 anos ficou preso embaixo de uma parede da casa que acabou caindo durante o temporal. O corpo de bombeiros foi acionado pelos vizinhos que ouviram o cachorro dele latindo sem parar. Mais de 300 casas ficaram destelhadas e 2 desmoronaram por causa do vento e da forte chuva. Além disso, as vias da cidade também ficaram trancadas por causa da queda de árvores, galhos e postes. Segundo dados da Defesa Civil do Estado, 51 municípios reportaram danos e ocorrências. Um prédio precisou ser esvaziado e interditado no bairro União, na cidade de Estrela. O local possui risco de desabamento depois que a estrutura sofreu danos por causa do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul essa semana. Segundo a prefeitura, o vento forte acabou danificando a platibanda do edifício e, por isso, há risco de queda. 29 moradores saíram do local. Eles foram autorizados a retirar os pertences e os animais dos apartamentos. Um abrigo foi disponibilizado pela prefeitura para aqueles que não tiveram para onde ir. Os moradores só vão poder voltar para o prédio assim que a prefeitura tiver garantias de segurança. O Rio Grande do Sul registrou quase 500 mil descargas elétricas durante o temporal de terça-feira. Santana do Livramento foi o município onde mais raios caíram. O temporal que aconteceu nessa terça-feira também trouxe um dado inédito para o estado. Em apenas 24 horas, o Rio Grande do Sul registrou quase 500 mil descargas elétricas. Segundo os especialistas, a maior incidência dos raios aconteceu nos municípios da fronteira oeste. Só em Santana do Livramento, 64.466 descargas elétricas foram registradas. Em Uruguaiana, houve registro de pouco mais de 57 mil e Alegrete, 54 mil. Alguns cuidados devem ser tomados quando está acontecendo esses fenômenos no céu. Não é indicado caminhar em áreas descampadas, subir em locais altos como telhados, terraços e montanhas, ficar próximo a varal de metal, antena ou portão de ferro, caminhar às margens da água ou faixa de areia, calçadão, beira de rios e piscina, tomar banho em chuveiro elétrico, ficar próximo a janelas e portas metálicas e ficar próximo à rede hidráulica. Quando as descargas elétricas estiverem ocorrendo, algumas opções seguras podem ser escolhidas, como entrar em um veículo, fechar as portas e vidros e evitar contato com a lataria. Quando for acessar as moradias ou prédios, é preciso manter distância das redes elétricas, telefônicas e hidráulicas. Abrigos subterrâneos, como metrôs ou túneis, também são opções seguras. Se caso não conseguir localizar nenhum lugar seguro, é importante se afastar de qualquer ponto mais alto e de objetos metálicos, mantendo os pés juntos e agachando-se até o temporal passar. Não é aconselhável ficar deitado. Independentemente da estação do ano, o óculos de sol é um acessório muito procurado pelas pessoas.
Só que assim como outros produtos, alguns cuidados devem ser tomados na hora da compra. A escolha do óculos de sol não é somente uma questão de estética e de formato do rosto. Esse acessório muito utilizado também é importante para a saúde. Ele promove a proteção aos olhos, às pálpebras e aos tumores da córnea. E por essa característica de proteção, alguns cuidados devem ser tomados na hora da compra do óculos. Um filtro 100% ultravioleta é um deles. E quando a gente fala de razoável, a gente fala em 100% de filtro ultravioleta, né? Porque se você não tiver um filtro tão bom, você acaba permitindo que alguns raios nocivos entrem nos nossos olhos, que teoricamente estariam desprotegidos por um aumento do diâmetro pupilar. Então, um dos grandes fatores aí que é muito preocupante é o fato de que, às vezes, compramos óculos escuros com o intuito de que eles estejam filtrando os raios luminosos e, na realidade, eles não estão filtrando. E, por serem escuros, a nossa pupila em ambiente escuro, que é o que fornece esses óculos escuros, a nossa pupila vai dilatar. E se você dilata a pupila sem proteção, você está ofertando maior entrada de raios nocivos. Além disso, é necessário tomar cuidado na hora de adquirir esse acessório. Isso porque muitos lugares acabam vendendo o produto como 100% ultravioleta, o que na verdade não é. Por isso, evitem comprar em locais duvidosos. Existem selos de comprovação indicando a proteção do óculos, mas nada é tão ideal quanto realizar um teste verificando a procedência. Esse teste pode ser feito onde você compra ou em consultórios médicos. Existem aparelhos que a gente consegue ver o grau de filtro da energia ultravioleta. Acessórios que possuem uma proteção menor acabam trazendo riscos para a saúde das pessoas. O risco ocular é muito grande. Como eu falei antes, você comprando um óculos e se expondo num ambiente de muita intensidade, com ultravioleta intenso, você vai ter uma exposição e uma agressão aos tecidos oculares. A gente começa agredindo a nossa superfície ocular, que é a córnea. Você vai ter descamação da córnea, você vai ter um ressecamento ocular, um desconforto, uma hiperemia, além de dor de cabeça, desconforto. Com o acúmulo de oferta de ultravioleta, você também aumenta a sua chance de ter algumas outras doenças até mais graves, como a catarata e muitas vezes alguma doença na retina. Existem doenças retinianas que são causadas por esse excesso de exposição ultravioleta. Você não é só o desconforto por falta de ultravioleta, mas sim pelas causas que esse ultravioleta pode gerar, apressando doenças que normalmente nós não teríamos com uma idade precoce. Assim como a maioria dos produtos, os óculos de sol também possuem validade e devem ser trocados. Via de regra, se você mantiver um óculos com bom polimento de superfície, sem ter muito atrito, o óculos vai durar por um bom tempo. Há quem diga que óculos pode durar mais que 10 anos. Mas isso vai depender muito do cuidado, né, e do tipo de película que é, e do tratamento que é dado para esses óculos. Compostos mais superiores, mais elaborados, duram muito mais. Existem vários tipos de lente, né, mas toda lente ela tem um tempo que acaba desgastando. Então eu diria assim, 5 a 10 anos, bem cuidados. Logo mais às 9 da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!